Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso da semana. Hoje veremos sobre o esquecimento do passado, a importância da gente não lembrar das nossas vidas anteriores, porque provavelmente muitos de vocês podem ter essa dúvida, né, de por que a gente não lembra das nossas existências passadas. E esse texto do Evangelho, eu acho que ele é o que explica melhor, de forma mais clara, rápida, objetiva, porque ele não é um texto muito grande. E assim a gente consegue entender melhor, tá? Eu peço para que vocês peguem um copo de água ou uma garrafa de água, porque a gente vai fazer o Evangelho, né? E assim os espíritos podem ir aí na sua casinha, limpá-la, né? E tirar os obsessores, as energias ruins e também fluidificar a água de vocês, tá bom? Vou fazer a prece pra gente iniciar o Evangelho. E aí, vamos pro estudo. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Que o Senhor Jesus esteja conosco nesse momento e que mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá, tá? É Esquecimento do Passado, capítulo 5, tá? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, né, que é o nome do capítulo. O texto começa no item 11, Esquecimento do Passado. Vamos lá, ele já começa falando o seguinte, pessoal. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, ou seja, fazer com que a gente não se lembre das nossas existências passadas, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves, poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação e as relações sociais. Gente, o que acontece? É muito difícil a gente, por exemplo, se a gente fosse reencarnar e lembrar das nossas existências passadas, porque a gente não conseguiria começar um novo ciclo. A partir do momento que a gente, por exemplo, reencarna e inicia uma nova vida, é como se tivesse ali um novo ciclo se iniciando. Por mais que o espírito guarde a bagagem, porque o espírito, gente, a gente vai ver nesse texto, ele não perde a bagagem do que ele aprendeu. O espírito nunca perde isso, e nem dos débitos, ou seja, das dívidas que ele tem. Mas é como se fosse um novo ciclo. É um novo ciclo. Por quê? Porque você não tem consciência justamente do que você fez de ruim, do que te fizeram de ruim. Agora imagina você lembrar de todas as vezes que você cometeu atrocidade com as pessoas. Gente, sinceramente, isso afetaria muito o nosso livre-arbítrio. E é até legal que ele fala aqui, ó, em alguns casos iria nos humilhar muito. Imagina você saber que você foi humilhado, que você foi pisoteado. Gente, pega a história da humanidade. A gente mais sofreu, tá? Estamos agora mais perto de vitórias. Claro que tivemos vitórias ao longo da história da humanidade, mas assim, a gente percebe que a gente sofreu muito, pessoal. Era só guerra, dor, sofrimento, sabe? Agora que tá melhorando, mas também não tá fácil, não. Pega a situação do mundo agora, por mais que seja muito melhor do que antes, ainda temos muitas dificuldades, sabe? Então, assim, imagina saber dessas atrocidades, sabe? E não só isso, também a questão de citar nosso orgulho, sabe? Por exemplo, saber que você foi algo muito importante no passado e que hoje você não é algo importante. Como será que você se sentiria? Como será que você reagiria? Nem todo mundo reage bem. Talvez você reagiria bem, mas tem pessoas que não reagiriam. Então, assim, pessoal, é muito difícil, entendeu? Quando a gente vem sem essas lembranças, né? Começa um novo ciclo. Uma nova oportunidade de fazer diferente, de agir de forma diferente. E aí é uma coisa que ele fala aqui, ó. O espírito, né, 99% dos casos, renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Então, sim, pessoal, todo o nosso ciclo, todas as pessoas que passam na nossa vida, 99% dos casos a gente conhece de outras existências, tá? Claro que tem um caso excepcional, né? Um ou outro, uma pessoa ou outra, mas de fato... Chico Xavier já dizia, né? A gente não erra de endereço. O espírito nunca erra de endereço. Então, se você tem a família que tem, é porque tem um motivo. Se você tem um grupo de amigos que você tem um motivo. Se você tem um grupo... E, gente, é tudo. Tudo é que, assim, é muito difícil a gente, com a visão humana, ter essa noção. Mas é tudo planejado, pessoal. Tipo, a sala de aula que você cai durante, sei lá, o teu ensino médio...
com aqueles alunos, com aqueles professores, tem um motivo. Não é à toa. Não existe acaso no universo, pessoal. Não existe nada. Não existe acaso. Não existe coincidência. Não existe. Você tá lá é porque tem um motivo. E às vezes a gente não repara nisso. Então, por exemplo, se você tá em tal trabalho, tendo tal função, com tal chefe, com tal funcionário, tem um motivo. E isso né, a gente pega assim pra analisar e fala, caraca, né? Então, sim, pessoal. E justamente isso acontece pra gente reparar nossos erros. Agora, imagina lembrar das coisas. Pra saber que, por exemplo, o seu chefe hoje, você já prejudicou muito ele. E agora ele é seu chefe. E te trata mal, às vezes. Imagine o caso. Quem já não teve um chefe ruim? Pessoal, complicado saber dessas coisas. E aí ele fala aqui, ó. Para nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente a voz da consciência e as nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar. Então, gente, Deus dá o que é necessário. Então, o espírito, né? O nosso espírito, a cada existência guarda a bagagem que tem, então ele guarda os aprendizados, as dívidas, guarda tudo. Mas quando a gente reencarnou, vem só com o que é necessário. Então a gente vem com a nossa voz da consciência, que é aquela vozinha que fala quando você tá errado, aquela vozinha que cutuca você quando você tá agindo de forma que não deve agir. Só que às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba ignorando, né? Mas não pode ignorar, tem que dar luz a essa voz da consciência. Vem com as nossas tendências instintivas, tá? Que é normal, tá? A voz da consciência e a intuição e todas essas questões são diferentes dos instintos, tá, gente? O instinto, ele é mais algo primitivo, mais algo do corpo. Agora, a consciência, a intuição, a voz do espírito mesmo ressoando ali, que é a voz da consciência, é outra coisa. E aí a gente vive, tá? Ou seja, ele dá tudo que a gente precisa para poder nos tornarmos melhores. Pouco lhe importa saber o que se foi. Pro espírito, pessoal, é exatamente isso. Ele não tá nem aí porque ele foi, o que ele é, o que, sabe, não importa. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que ele deve corrigir em si mesmo. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. Então, gente, ó, essa parte ela é muito importante. Você está aqui para corrigir seus erros. Sim, você não tá aqui. Por mais que durante a tua vida você pode ter sonhos, por exemplo, eu quero ter minha casa, eu quero ter uma família, eu quero, sei lá, ter o trabalho dos sonhos. Tudo bem você ter esses sonhos, tá? Não tô falando que é errado, mas é só você não tá aqui pra isso. Você tá aqui pra evoluir e principalmente trabalhar as suas má tendências. Mas é óbvio que você não vai só ficar trabalhando as suas má tendências e não fazendo nada, não trabalhando, não buscando ter uma vida digna. Claro que você tem que buscar isso. Então, sim, pode ter seus sonhos materiais, né? Ter uma casa, ter um carro, ter um emprego bom. Mas você trabalhar as suas má tendências tem que ser a tua prioridade. Porque o que já tá trabalhado... Por exemplo, pessoal, uma pessoa que já, por exemplo, foi uma pessoa muito egoísta em diversas existências, mas ela curou isso. Então hoje ela é uma pessoa carregada de compaixão e que gosta de auxiliar o outro e não tem esse sentimento do egoísmo dentro dela. Ela nunca vai ser egoísta, entendeu? Não deixa, o egoísmo não vai deixar rastros, entendeu? Ela curou. Se ela curou, acabou. Acabou, entende? Então, isso não tem mais por que ela se preocupar com isso. Mas agora, o que ela vem de ruim, por exemplo, ela curou o egoísmo. Mas ela é muito orgulhosa. Muito, muito orgulhosa, sabe? Não gosta de admitir que tá errada ou algo do gênero. Tem que focar em trabalhar isso. Entende? Então, gente, é um progresso diário, tá? É uma luta. Até o final você lutando contra as tuas más inclinações, tá? Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Então, sim, gente, o espírito ele nunca perde. Inclusive, tá até aqui no texto, ele nunca perde, tá? Só é momentâneo, é temporário. O fato da gente esquecer agora é temporário. E ainda tem tantas pessoas que hoje em dia têm acesso a algumas existências, né? Às vezes pessoas que fazem regressão, ou meditação, ou até sonhos lúcidos, né? Quem tem essa mediunidade tem acesso, então, de fato, é temporário, é passageiro. E pouco importa também. Por exemplo, eu sei algumas existências minhas, e eu acho assim legal, fico muito feliz de saber, gosto, mas a real é que quando eu paro e volto aqui pro presente, não vai mudar nada o que eu fui, entende? E sim o que eu faço agora. Então, se eu fui uma camponesa ou se eu fui uma rainha, não importa. O que importa é o que eu sou agora, o que eu estou fazendo no agora. E é assim que você tem que pensar também, tá?
Tem algumas pessoas acabam viajando muito nessa questão de vidas passadas e esquece de viver o agora. O que você foi ou o que você deixou de ser não interessa, tá? Por mais que seja legal, não tô falando que você não pode ter curiosidade, todo mundo tem curiosidade, é divertido mesmo. Mas você tem que lembrar que o que importa é o agora. E o que vai falar se você vai evoluir, né? E ter um salto quântico na tua evolução é a tua vida agora. Então, tem que focar no agora para alcançar esse salto quântico, ou seja, essa evolução maravilhosa do seu espírito. Porque o seu espírito, ele quer isso. Igual eu falei, seu espírito, ele só quer melhorar, ele só quer se depurar. Quanto mais ele conseguir evoluir, mais ele vai tentar. Ela nunca perde, pois a experiência prova que quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça deste sofrimento. Então, sim, pessoal, o seu espírito, você aí, quando dorme, você tem as suas recordações do porquê que você sofre, o que você fez, eles voltam com mais intensidade. Tá? Então, igual eu falei, é só temporário. É só porque você está aqui na Terra encarnado que você não lembra, tá? Porque, por exemplo, se você vai num planeta extremamente feliz, né, como Sirius, você já vai ter consciência maior, porque você é mais espírito do que carne. Aqui na Terra a gente é muito carne ainda, né? Carne, quando eu digo, gente, é muito ligado à matéria, ligado às questões terrenas, muito, muito terreno aqui. Agora, quando você dorme, que aí teu espírito desperta e sai dessa carne, sai dessa matéria, ele retoma consciência. E ele sabe por que ele tá aqui, ele sabe por que ele tá sofrendo e ele sabe o que ele tem que fazer, tá? Então, lembre-se disso, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou fazer a prece pra gente encerrar. E lembrem-se, foquem no seu progresso atual, tá? Se for pra você descobrir algo sobre a tua vida passada, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Mas foquem em ver quais são os seus defeitos que precisam ser trabalhados e quais são as suas qualidades que podem ser expandidas, consequentemente fazendo bem para si mesmo e para o próximo, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar água de vocês. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. E encerramos agora, que assim seja. Pessoal, amanhã temos Evangelho de novo, só que é outro tema, né? Lá no meu Instagram, vic.espiritismo raiz, live às 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira temos curso dos médiuns aqui no canal.